perdão pelas nossas ofensas. Que o Senhor nos conceda a sua misericórdia. Pedir a Ele a saúde, a proteção. Pedir a Ele que Ele nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Aleluia. E assim nós vamos nos humilhando na presença dEle e buscando a face dEle. Se for para falar, vamos falar com Deus, porque Ele é o único que pode nos socorrer. Ele é o único que pode ajudar a resolver os nossos problemas. Ele é o único que pode transformar a tristeza em alegria. Aleluia. Nesses dias onde o colorido da vida vem sendo perdido gradativamente, e o Senhor quer colorir a nossa vida. Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Tudo isso está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do qual os nossos joelhos se prostram, e aonde a sua igreja invoca o Senhor e fala com o Senhor, ó Pai. Porque o Senhor, quando ensinou os discípulos, quando eles perguntaram, eles pediram: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. O Senhor disse: quando vocês orarem, orem desta forma: Pai nosso que estais no céu. O Senhor pediu para que nós chamássemos de Pai. Pai é aquele que cuida, aquele que se preocupa. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Deus excelso. O Senhor é o Pai dos filhos que o Senhor criou. E aqui nós estamos na sua presença, mais uma vez, para buscarmos a sua face. Pedimos a sua proteção, ó Deus. Pedimos que o Senhor guarde as nossas vidas e também guarde as vidas das pessoas que são ligadas a nós. Guarda, Senhor, cada lar representado. Não permita que o inimigo venha tocar, Senhor, nas nossas coisas, ó Pai. E que nada venha atrapalhar o nosso culto. Nenhum problema venha acontecer, Senhor. Porque nós queremos cultuar ao Senhor e também queremos ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e irmos, Senhor, embora para lá de abençoados. Ó Deus, mostra aonde estamos errando. Pai, nós que somos pais e mães, quando os nossos filhos erram, e nós, sabedores de que eles estão errados, nós mostramos para eles onde eles estão errando. Por conta do amor, assim também é o Senhor. Mostra nesta noite, Senhor, aonde estamos errando. Ó Deus, revela para que nós venhamos a mudar e melhorar, e que o Senhor venha se alegrar das nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Abençoe a saúde dos teus filhos e das tuas filhas. Abençoe, Senhor, acima de tudo, a saúde espiritual. Abençoe a saúde física. Abençoe, Senhor. Livra-nos de cair em doenças mentais, doenças psicossomáticas, depressões, medos, pavores. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mas que possamos ter saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, para buscar o Senhor e para estarmos constantemente na sua presença. Ó Deus, algumas pessoas que são ligadas a nós, nossos filhos, parentes, amigos, e até mesmo, Senhor, mesmo que não sabemos, mas infelizmente existe, aqueles que não gostam de nós. Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor os livre de todo mal, e que o Senhor abra os olhos, ó Pai, dessas pessoas, ó Deus. Deus, visita também as demais igrejas, aquelas que vão cultuar o Senhor e que já estão cultuando ao Senhor. Usa os nossos irmãos obreiros de outras denominações, em nome de Jesus, ó Pai. E visita todos os cristãos espalhados pela terra, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, concluir a nossa carreira da fé e nos encontrar, Senhor, lá na Nova Jerusalém, onde o Senhor nos prometeu, aleluia, povos, tribos, nações e línguas,
homens e mulheres, ó Pai, de vários países, aonde iremos nos encontrar e aonde iremos nos alegrar e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Abençoe os jovens, ó Deus. Livra os nossos jovens das drogas, dos vícios, das bebidas. Ó Deus, visita as biqueiras, aonde, Senhor, tem o ponto de tráfico, ó Pai. Visita também, Senhor, livra dos vícios do álcool. Essas pessoas, Senhor, que têm vício do álcool, visita os bares, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Toca nos corações dessas pessoas, ó Pai. Usa alguém, Senhor, para falar do teu amor nesses ambientes, a fim de que eles saiam desse vício terrível, convertam ao Senhor e sirvam ao Senhor, ó Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Abençoe este culto e que o Senhor venha receber o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Vamos estar em pé? Aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos. Aproveita e cumprimenta o teu vizinho aí com a paz de Cristo. Glória a Deus. É isso. Dando a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, esse ambiente aqui, entendam bem, não é o pastor Anderson que é bravo, não. O pastor Anderson é um homem de Deus. Esse ambiente aqui, olhem todos para cá. Esse ambiente aqui agora é a igreja do Deus vivo. Aqui é o lugar onde nós vamos adorar a Deus. Então eu peço a você que coloque o seu celular no modo avião, de imediato, ou desliga o seu telefone. Por quê? Porque alguém usado pelo inimigo pode de lá do mundo te ligar aqui e fazer você perder a bênção. Então coloque no modo avião ou desligue o seu celular. Outro pedido, dentre alguns que eu vou fazer agora. Se você toma um remédio que você precisa ir no banheiro, eu peço que você pegue a sua cadeira e coloque ali atrás. Porque quando você se levanta, você tira a atenção de no mínimo 5 pessoas. Então, se você está tomando algum medicamento que precisa ir no banheiro, pegue a sua cadeirinha e coloque ali atrás. Ok? Bem pertinho do banheiro para não atrapalhar ninguém. Porque esse povo que está aqui, dá uma olhada no seu vizinho aí. A maioria desse povo que está aqui levanta 4, 3 horas da manhã para trabalhar. A labuta é doída. E nós, quando nos reunimos aqui, nós estamos aqui para prestar atenção e cultuar a Deus. Sim ou não? De tamanha luta ferrenha. Nós não vemos a hora de chegar aqui e descarregar. E chorar, descarregar na presença do Senhor e nos encher dele. Então, se alguém nos atrapalha, nós ficamos um pouco quanto irritados às vezes. Estou indo na igreja para prestar atenção esse tititi, então até mesmo os cochichinhos. Esse negócio de ficar. Você pega a sua cadeirinha, vá lá no pé de manga, lá em cima. E lá você pode ficar conversando o culto inteiro, não tem problema. Mas aqui não. E se eu estiver ministrando e bater os olhos e olhar, não me faça parar o culto. Não me faça parar o culto para chamar a tua atenção. Então diga ao teu vizinho, por favor, não fale mais comigo, porque Deus vai falar comigo. Oh, vamos levantar as nossas mãos. Aleluia, Senhor. Nós estamos diante da sua presença. E o temor do Senhor está no nosso coração. Nós estamos aqui para louvar a Ti, para cultuar o que vive para sempre. Deus, recebe os louvores, recebe as adorações verdadeiras, e que no final todos nós venhamos a sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, com temor e tremor diante da Sua presença. Aleluia. Vamos pedir ao Espírito de Deus para nos encher. Espírito, encha
Bem alto. Espírito Santo, encha a minha vida. Espírito. Põe a mão direita assim na cabeça, ó. Encha a minha vida. Profetiza. Em nome de Jesus. Encha a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levantemos as nossas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Diante do teu altar. Diante. Diante do teu altar. Deixa eu perguntar. Davi dançava na presença de Deus ou não? Sim ou não? Sim, na presença de Deus Davi dançava. Muitos de nós corríamos atrás de um trio elétrico dançando para trás de coisas banais. Outros corriam atrás das caravanas gritando o nome do time quando era campeão. Coisa que não edificou nós em nada. Mas quando nós dançamos na presença dele, Deus se agrada. Tanto é que ele usa o profeta Jeremias para dizer assim: então a virgem se alegrará na dança. Eu entendo que alguém que estava passando por um momento que trouxe tristeza no coração, e quando ele começou a chacoalhar o corpo, Deus começou a se agradar da dança, da adoração, e Deus mandou o Espírito Santo que encheu a vida daquela pessoa, e ela se alegrou dançando para Deus. Então vamos assim, ó. Espírito, Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar.
Diga assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Repita após mim. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, e bem como os filhos de José, e apoiado sobre o seu bordão, adorou a Deus. Aleluia. Jacó está no último dia da vida dele, fraquinho, prestes a descansar no Senhor. No último dia da vida dele, chamou seus filhos, Rubem, Simeão, Levi, Dan, Naftali, abençoou um por um. Depois chamou os filhos de José, abençoou também Manassés e Efraim. E ali depois, no meio daquele momento, a morte rondando o quarto, ele teve a audácia de adorar a Deus no leito. Sabe por quê? Porque quando alguém serve a Deus e conhece o Deus que serve, ele adora do início que ele aceitou Jesus até o último dia da vida dele. Pergunta ao teu vizinho, és adorador? És adorador? Aleluia. És adorador ou será que vai apenas na carona dos outros? Tem gente que só quer ir na carona dos outros. Enquanto não entrar no ministério do louvor, eu não vou abrir a boca para adorar. Irmão, deixa de entrar na carona de alguém. Adore a Deus aí. Abra a tua boca, glorifique ao Rei. Mesmo se não tivesse os músicos, o nosso papel é adorar aquele que vive para sempre. Aleluia. E o ministério de louvor vai continuar aqui nos levando à adoração. E daqui a pouco nós voltamos. Glória a Deus. Continue adorando o nome do Senhor. Ele se faz presente nesse lugar. Ele é o oleiro, aleluias. E na casa do oleiro tem transformação. Abra o teu coração nessa noite, para que o oleiro venha te transformar, aleluias. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Oh, mas um dia o oleiro veio e me olhou. Mas um dia o oleiro veio e me levou. Mas um dia o oleiro veio e quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Oh, oh, oh. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amada por ti. Não importa o lugar, eu sou aceita por ti, Jesus. Não importa o lugar, eu sou amada por ti, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Mas um dia o oleiro veio e me olhou. Mas um dia Jesus veio e me levou. Mas um dia ele veio e quebrou o meu coração e me fez e te faz um vaso novo. Oh, oh, oh. Não importa
quero te dizer nessa noite, o oleiro, ele é o único que vendo os cacos, ele não enxerga cacos, ele enxerga um vaso novo. Eu não sei qual é a área da tua vida que está em cacos, mas eu sei que o oleiro se encontra nesse lugar. E Ele está dizendo que vai restaurar, aleluias. Querido, não importa de onde você veio, mas importa para onde você vai. Guarde isso no teu coração, não importa o teu passado, mas o Senhor quer saber que caminho você está tomando, para onde você está indo, porque Ele quer te restaurar, Ele quer te levar para Nova Jerusalém, aleluias. Oh, grande Deus, continue adorando o Senhor, Ele é o Filho de Davi, aleluias. Filho de Davi, eu sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Creia nisso nessa noite. Filho de Davi, eu sei que estás neste lugar. E na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Quem Ele é? Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Sinta a presença dele aí. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer.
és digno, Senhor. Querido, enquanto eu louvava esse louvor, o Senhor me trouxe à memória a Laurinha. A Laurinha, filha da Pri. O favor de Deus está sobre a vida dessa criança. Vamos cantar esse refrão agora com ela na nossa mente, profetizando e decretando sobre a vida dela cura, aleluias. Não só sobre a vida dela, mas sobre a vida de todos aqueles que estão enfermos, precisando, necessitando do favor de Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Já está acontecendo, aleluia. Se eu estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. É o favor dele que faz a cura. É o favor dele que liberta. É o favor dele que faz acontecer o impossível na tua vida. Não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi. Podeis assentar? Glória a Deus. Depois nós voltamos para louvar um pouco mais. Aleluia. Como é bom adorar a Deus, né, irmãos? As lágrimas rolam de gratidão. Antigamente era lágrima de tristeza. Se tiver tristeza, ele é perito em transformar em alegria. Mas lágrimas rolam de gratidão por saber da salvação da nossa alma, da salvação da nossa família. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, eu vou dar os recadinhos já e depois nós vamos ficar com a palavra. A pastora Lu, sobre o culto do chá das mulheres, está tudo ok? Precisa dar algum recadinho? Ok. Ok. Então, os irmãos que vão no chá das mulheres, né? Passa os valores para a pastora Lu, ela vai encaminhar o irmão Antônio. É uma bênção, irmão Antônio. Eu quero convidá-lo e convocá-la para amanhã, irmãos, para amanhã. Nós estamos vivendo uns dias, você percebe, conforme você vai passando os dias, você percebe, os espirituais percebem algo estranho acontecendo no ar. Algo estranho acontecendo no ar. Isso tem sido tão tenebroso nesses últimos dias que nunca, né, acredito assim que de todas as gerações de pessoas, a nossa geração é uma das gerações mais atacadas com olhares de inveja, mais atacadas com pensamentos nocivos, de lideranças mundiais que querem impor as suas regras contra os seus liderados. Tanto é, né, que essa situação é aquilo que Nimrod sempre quis fazer. Nimrod, lá em Gênesis capítulo 11, ele sempre quis ser líder de um só povo. O povo tem que falar a mesma língua. Vocês percebem que determinados departamentos e jovens têm falado umas línguas estranhas, né? Não estranhas da Bíblia, mas umas línguas que não convêm, pensamentos que não convêm. Então isso está sob este mundo. E nós que somos espirituais já estamos entendendo o significado de tudo isso. É um prelúdio para o anticristo vir reinar. A tecnologia, a ciência aumentando, então nós estamos percebendo que o clima está estranho. Os espirituais têm percebido isso. Então eu convoco a igreja para vir amanhã orar, às 19h30. Venha do seu trabalho mesmo, pode vir com roupa de trabalho mesmo, eu vou vir com a roupa de trabalho. Venha orar.
E vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, colegas de trabalho, pelos cristãos espalhados pelo mundo, pelas lideranças mundiais, pela presidência da República, pelo prefeito, para que haja empresas vindo para a cidade, onde haja empregos para aqueles que dependem de trazer o pão de cada dia. Tudo isso nós ganhamos batalhando em oração. Então eu vou passar ao pastor Rodrigo para ele dar a conclusão dessa convocação aqui. E o pastor Rodrigo é o que dirige os cultos de segunda-feira. A paz da igreja. Amém? Então você está convocado amanhã às 19h30. E depois da oração tem palavra também. Amém? O pastor citou algo aqui que hoje as pessoas são atacadas. Muitas pessoas. Mas graças a Deus que eu e você estamos aqui. Protegidos por Deus. E nós não podemos perder essa essência, irmãos. A palavra diz em Efésios capítulo 6:16, para a gente andar sempre com o escudo da fé, né? Com o qual podeis apagar todos os dados do maligno. Então, que dados são esses? São flechas. Você já assistiu aqueles filmes antigos, aonde os guerreiros vão armados com arco e flechas, e eles colocam combustível na ponta da flecha, e eles atacam o exército inimigo, colocando fogo? Quando Paulo fala isso, em Efésios, ele está mencionando a esse combate, que é o que o diabo faz. Ele sempre está lançando os dardos dele contra nós, as flechas. Mas quem tem o escudo da fé, quem tem o Espírito Santo, está protegido. Deus não prometeu que você vai estar imune de problemas, dificuldades. A Bíblia diz que Jesus falou que nós vamos ter momentos de quê? De aflições. Mas quando nós estamos na presença de Deus, buscando a presença dele, em oração e ouvindo a palavra, nós estamos protegidos. E se Deus permitir, amanhã Deus vai trazer uma palavra nesse sentido para os nossos corações também. Então não perca amanhã. Vem orar. Não deixa nada de impedir você vir. Toma atitude pela fé e venha. E Deus vai fazer a grande obra. Amém? Glória a Deus. Porque às vezes você vê aquelas pessoas chatas, né? Que só faz besteira às vezes. Um conhecido, um parente. Mas você olha assim, se essa pessoa tivesse o Espírito Santo, ela não faria isso. Então é tempo de nós buscarmos e recebermos mais da presença do Senhor. Amém? Então está feita a convocação. Então vem orar conosco, né? Nesses dias, é os últimos dias da igreja na terra, irmãos. É os últimos dias da igreja na terra. Já está se findando a nossa temporada aqui, por aqui. E Deus tem pressa. Nós terminamos uma campanha na quinta-feira. E ali Deus, falei, Senhor, o Léo falou, pastorzão, o senhor vai levar a palavra. Eu falei, meu Jesus, e agora? O frio na barriga dá, ai de nós se não tiver o frio na barriga. Eu falei, Deus me dê uma palavra. E Deus me deu lá em Apocalipse capítulo 12, onde fala-nos a respeito dos impérios, né? Desde os dias da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E aí então Deus falou, eu tenho pressa em abençoar o meu povo, eu tenho pressa em usar o meu povo, eu tenho pressa em aumentar a fé do meu povo, porque os dias estão findados, estão se findando. Tudo que está na Bíblia, as profecias, já aconteceram, uma grande parte delas. E agora está se afunilando para acontecer uma pérola, que é o arrebatamento da igreja. Daqui a pouquinho nós vamos embora daqui. E aí esse mundo, irmãos, é como eu falo, este mundo tem um dono, e o dono é Deus. Assim como você trabalha em um departamento, em uma empresa, você precisa obedecer às regras da empresa. Senão você toma lá suas advertências e na terceira é mandado embora por justa causa. Este mundo tem um dono, e Deus vem advertindo os moradores desse mundo há tempos, há séculos, e Ele é longânimo. Ele não quer que nenhum se perca, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e vá morar num novo céu, numa nova terra, porque essa terra aqui tem sangue, e aqui não é lugar de sangue inocente, então Ele não quer lembrança disso aqui. Ele já fez um novo céu, uma nova terra, dos quais habita a justiça. Aqui, infelizmente, habita a injustiça. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui
Nós, nas décadas passadas, nem sabíamos quem eram os nomes dos ministros do STF. Hoje a maioria sabe. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está estranha. Então vamos nos apegar com Jesus, orar, buscar a Deus, abençoar nossa família, nossa casa e morar no céu. Diga ao teu vizinho, eu espero você aqui para orar comigo amanhã. Mas pastor, segunda-feira é um dia cansativo. Eu sei. Pastor, segunda-feira é um dia, meu Deus, é corrida, é cansativo. Eu sei, irmãos. Para o mundo aí é segunda brava, para nós é segunda de vitória. Então venha orar, venha buscar a Deus, os seus projetos, o que está acontecendo sobre a sua vida, coloca diante de Deus, fala com Deus. Pastor, mas ele não é onisciente, ele já não sabe o que eu vou falar, ele sabe, mas ele quer ouvir a tua voz e quer ouvir a minha voz. Então coloca os seus projetos diante dele, fala os seus sonhos, aquilo que você tem de vontade e fala, Senhor, mas desde que se cumpra a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade é muito melhor que a minha. Amém? Então amanhã acontece esse culto de oração e também o discipulado. Vou chamar o pastor Harold aqui, chega aqui. O discipulado é para as pessoas que querem aprender mais da Bíblia. Você que tem curiosidade para entender das Sagradas Escrituras, as profecias, o que já aconteceu, o que está acontecendo, porque esse avanço da tecnologia. Hoje você está com o celular aqui, mas mesmo o seu celular desligado, você sabia que grava a sua voz? Mesmo estando desligado? Porque a quem interessa de saber sobre as minhas coisas, sobre a minha conversa? Por que quando eu vou digitar alguma coisa no Google, um pensamento, buscar alguma coisa, logo já completa-se a frase? Por que essa inteligência artificial está a todo vapor? A quem interessa isso? Tudo isso está relatado na Bíblia, na nossa geração, de todas as gerações, e isso você vai aprendendo através do discipulado, você vai crescendo. É como um cotago, Deus dá um pouquinho agora, porque senão a gente não suporta tudo. Então Deus vai nos ensinando gradativamente, e daqui a pouco nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. É que nem um bebê, né, pastor Harold? E o pastor Harold, eu costumo dizer que não é um discipulado para novos convertidos, é um mini curso teológico para quem quer aprender mais das Sagradas Escrituras e tirar suas dúvidas. Amém, paz a todos. Discipulado tem sido uma bênção. Nós, cada segunda-feira, aprendemos uns com os outros, né? A gente escuta, né? Na verdade, o discipulado é gostoso que não é só o professor falando, tem os alunos interagindo. Expondo suas opiniões, compartilhando o texto bíblico, discutindo sobre textos bíblicos. Então isso é legal. E eu aprendi que a melhor forma de nós aprendermos sobre o assunto é quando a gente discute esse assunto. Então isso é legal, não tem aquela questão, não, o professor, o que ele falou é lei, né? Ali a gente ouve um ou outro, aprende com o outro. E o discipulado é como o pastor falou, é um curso que vai te dar uma base, né, para você se estabilizar a sua fé cristã, os seus primeiros passos, né, na caminhada. Tem gente que já é batizada nas águas, tem gente que tem anos de conversão e ainda participa do discipulado, está aprendendo e está, né, edificando a nós a cada dia. E amanhã vamos ter a aula número 16, né, que a aula 15, né, o diácono André vai dar essa aula, que é sobre como compartilhar a minha fé. Como a gente vai compartilhar a fé que nós temos em Cristo para outra pessoa, como abordar essa pessoa, o que falar para ela, de que maneira devemos anunciar o evangelho para ela. Então vai ser a aula de amanhã. O discipulado é o total de, hoje temos 18 aulas, né? 16 aulas pela revista e 2 aulas à parte, que não tem na revista, que é o arrebatamento, que é o assunto de extrema, né, necessidade a igreja saber, e também o batismo com o Espírito Santo, que entrou este ano. Então, é uma bênção, os irmãos que queiram participar, toda segunda-feira às 7h30, estamos aqui na oração, pós-oração, né, pastor? Discipulado, e é uma bênção, irmão. Isso é tão verdade que o pastor Harold falou, né, que discutindo o texto a gente aprende. Que, meu irmão Rovilson, chega aqui um pouquinho. Quando terminou o discipulado para a glória de Jesus, irmão Rovilson, o senhor está há quantos anos já na presença de Deus? 40 anos. E ele está fazendo, ele foi um dos primeiros pastores aqui da cidade de Limeira, né? E o senhor fazendo o discipulado, o senhor aprendeu algo interessante na segunda-feira. O que aconteceu? Realmente, irmãos, eu dei discipulado mais de 4 anos.
Inclusive, quando eu comecei na escola bíblica dominical, fui professor de discipulado. Eu comecei com 13 alunos e só ficou 7. E eu fiquei muito triste, fiquei deprimido. Falei, mas o que aconteceu? Tinha 13 pessoas, agora ficou 7. Aí o irmão veio e me consolou. Falei, irmão, ouviu-se assim mesmo. São muitos que são chamados, poucos são aqueles que ficam. Porque tem pessoa que pega 30 e fica 1. Tem outros que pega 30 e fica nenhum. Porque é assim mesmo, muitas pessoas vêm, ouvem a palavra de Deus, não põem em prática e acaba afastando a presença de Deus. O que permanece você na presença de Deus é quando você lê a palavra de Deus ou ouve a palavra de Deus e põe em prática. É só aí que a palavra entra em ação na sua vida e Deus começa a trabalhar na sua vida e vai à conversão. Então eu dando discipulado, eu dava preparação para a vida cristã, durante muito tempo as pessoas batizar. E o irmão Herod estava falando em relação à Santa Ceia, e eu pregava, a Santa Ceia é a oferta, né? Aí eu falava assim, puxa vida, eu falava para as pessoas não participarem da Santa Ceia. Você não deve participar da Santa Ceia se você não estiver bem com Deus, se você estiver afastado, se você estiver em pecado, não tome a Santa Ceia. Cheguei até a falar para a igreja, não bota a mão suja na Santa Ceia, porque ela é santa, é para os santos e não para quem está em pecado. Mas não é bem assim. Você pode participar da Santa Ceia mesmo se você pecou, você confessa que de imediato o Senhor perdoa o seu pecado e você pode participar da Santa Ceia. Porque Jesus disse assim, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então nós temos que tomar Santa Ceia. Mesmo que você cometeu um delito ou um pecado, qualquer coisa assim, você confessa, ou você fala, eu vou pedir perdão para o irmão, para a irmã que eu aborreci, e vou tomar Santa Ceia. Então você participa da Santa Ceia, mas não se esqueça que o culto de segunda-feira, como diz o pastor Rodrigo, é muito importante para você. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor Herod. Então, os irmãos estão participando, né, do discipulado e está aberto para todos. Pastor, tem que pagar alguma coisa? Não paga nada. De graça receber, de graça dar. Amém? Vamos à palavra. Livro do Êxodo, estejamos em pé, capítulo 30. Livro do Êxodo, capítulo 30, segundo livro da Bíblia. Glória a Deus. Na semana passada, né, na quarta-feira, nós ministramos sobre o censo que o rei Davi fez e a peste que chegou no arraial. E ali depois o Senhor disse para continuar essa mensagem, mas explicando o motivo daquela peste. O porquê que o rei Davi sentiu o coração palpitar. Então tem a ver com o livro do Êxodo, capítulo 30. A partir do versículo de número 11. Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando os contares, vou começar de novo. Versículo 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma. Diga assim, não haja praga nenhuma. Amém. Quando os arrolares, todo aquele que passar ao arrolamento, dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos de meio ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação para a vossa alma. Repitam assim, para fazeres expiação pela vossa alma. Amém. E o último versículo, que é o 16. Tomará o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma.
Senhor Deus, a sua palavra é lida. E nós precisamos agora da revelação, da luz do teu Espírito Santo, para nos fazer entender, Senhor, o significado dessa escritura sagrada. Por isso, leva cativo todo o nosso pensamento a ti. Abram-se os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus, e seja expulso todos os demônios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o assento. Aleluia. 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 Deus vai revelar grandes coisas aqui nesta noite para nós. Ele vai revelar. O importante é nós tomarmos posse de tudo aquilo que Ele vai revelar. Meus irmãos, o livro do Êxodo, a palavra Êxodo hebraica significa saída. Fala a história da saída dos israelitas do Egito. O livro do Êxodo é depois do Gênesis. E em Gênesis até o capítulo de número 10, Deus vai falando sobre as nações. Fala da criação, depois fala sobre as nações, e aí ele afunila-se, o texto começa a se afunilar, a história começa a se afunilar na descendência de Abraão a partir do capítulo 10, entre 10 e 11. É ali a descendência de Abraão. Abraão era um homem já idoso quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos de idade. E Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu pela fé. Por isso ele é chamado o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão porque andamos pela fé. O ato de estarmos aqui é um ato de fé. O ato de vivermos e virmos aqui adorar a Deus é um ato de fé. Então os israelitas, Abraão teve os seus filhos, né? Dentre eles Ismael, mas o filho que Deus é o filho da promessa, Deus deu a ele é o Isaque. E o Isaque, por sua vez, teve 2 filhos. Um chamava-se Jacó e outro chamava-se Esaú. O Jacó era mais espiritual, o Esaú era mais carnal. Então Deus foi com Jacó, porque ele valorizava as coisas espirituais. E quem valoriza as coisas espirituais recebe as bênçãos de Deus. Quem valoriza as coisas carnais não recebe bênção de Deus. Mas quem valoriza as coisas espirituais recebe as bênçãos de Deus. Aleluia. E Jacó, por sua vez, teve 12 filhos e uma filha, por nome de Diná. Então, os filhos de Jacó é o que forma as 12 tribos de Israel. Naquela época o povo era tribal, a cultura era tribal. E esse povo, quando venderam José, esses irmãos de José, filhos de Jacó, quando venderam José, que foi parar no Egito, José, por valorizar as coisas espirituais, Deus o abençoou. José valorizava as coisas espirituais e Deus então o abençoou e ele ficou sendo governador do Egito, mesmo depois de passar por todas as provações e privações e saudade da família e sofrimento, mas ele não tirou os olhos do Deus Todo-Poderoso e Deus o honrou. Se você não tirar os olhos do Deus que você serve, Deus vai honrar a sua fé. Alguns já estão sendo honrados e continuarão sendo honrados ainda mais. Mas alguns estarão sendo honrados porque estão passando, sim, momentos de dificuldades, momentos de privação, momentos de provação. Mas segura firme, aguenta firme, porque a honra de Deus te espera. Aleluia. E José, depois que se deu a conhecer aos irmãos, você conhece a história, vamos ganhar tempo. Ele então traz a família dele de Canaã para o Egito. Naquela época, segundo a Bíblia, era cerca de 77 pessoas, entre irmãos, sobrinhos, o pai, a mãe de José já era falecida, e trouxe a família de Jacó. Jacó já estava bem velhinho, para a melhor terra do Egito, a região de Gósen. E ali os filhos de Israel, por cerca de 70 e poucas pessoas, começaram a ser abençoados por Deus. E aquela nação começou a crescer. Diga assim: o crescimento traz dor. A nação começou a crescer. E esse crescimento fez com que a nação que viesse agora as dores,
Mas a nação que estava a princípio bem-vinda no Egito, agora os tempos passam-se, morre aquele faraó, levantam-se outros faraós, e esses que se levantam não tinham consideração por José, e começou a perseguir a nação israelita. Era agora mais de 77 pessoas. Agora o tempo passou. Nos dias de Moisés eram mais de 2 milhões de pessoas morando na terra do Egito. E Deus agora levanta Moisés para libertar aquele povo. Aquele povo era igual ovo. Já viu ovo? Mainha, tô indo almoçar. Pega o ovo, bate o ovo, ó, e bate. O ovo é assim, vai batendo, ele vai crescendo. Nós somos igual ovo. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Aleluia. E aquele povo então cresceu. 2 milhões de pessoas. Deus agora vai cumprir a promessa de libertar aquele povo, levar aquele povo para a terra prometida. A terra prometida para Abraão. Abraão, um lugar em que você está com as plantas dos pés aí, eu vou trazer a tua descendência aí depois de 400 e poucos anos de escravidão. E uma coisa interessante, no livro de Êxodo, vamos ver, no capítulo de número 3, versículo 21, livro do Êxodo, capítulo 3 e versículo 21, olha que coisa interessante, o que o Senhor fez com a nação israelita. Êxodo, capítulo 3, versículo 21 diz: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Essa era uma promessa que Deus falou para Moisés: Moisés, quando o povo de Israel, quando eu descer para libertar esse povo aí, esse povo não vai sair de mãos vazias. Esse povo vai sair com a mão cheia. Esse povo não vai sair de mão vazia, vai sair com a mão cheia. Por quê? Porque esse povo foi escravizado, trabalho escravo, não pagaram o salário desse povo. Então esse povo vai sair com a mão cheia. Levante a tua mão direita aí. Aleluia. Todos nós aqui estávamos no Egito. O Egito é o símbolo do mundo. Fomos enganados, trabalhamos, às vezes até de graça. Não pagaram conforme devido. Deus está falando: eu te tirei do Egito e você vai sair de mão cheia. Se você não recebeu ainda a sua bênção, fique tranquilo. Deus não volta a palavra para trás. Basta ter fé e tomar pela fé, e você vai sair com a mão cheia. Vai sair com a mão cheia. Chegou o dia do cumprimento. Agora no livro de Êxodo ainda. Não no capítulo 3, mas no capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 34. O povo tomou a sua massa, antes de que se levantasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Versículo 35. Olha a obediência pela fé. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Eu recebo aqui a inspiração. O Senhor me dá a inspiração para que nós nos coloquemos em pé
e nós vamos clamar aquilo que é nosso. Você que saiu do Egito, coloque-se em pé, e nós vamos agora invocar essas bênçãos que nos pertencem. Nos pertence. Se Deus está nos trazendo isso, é porque Ele quer que nós venhamos a clamar. Os filhos de Israel verbalizaram. Os filhos de Israel verbalizaram pedindo. Você vai clamar agora. Você que estava no Egito, nas garras de Satanás, vai lá, levante a sua voz e comece a clamar. Eu quero, Senhor, aquilo que é meu, por direito. O Senhor, assim como o Senhor tirou os israelitas do Egito, e eles saíram de lá com as mãos cheias. Pai, aqui no nosso meio tem pessoas ainda de mão vazias, ó Pai, que não receberam as bênçãos do Senhor por terem saído do Egito, por terem virado as costas para o Egito. Nós agora invocamos essas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa a nossa vida, abençoa os nossos filhos, prospera a nossa alma. Deus, a riqueza que vem do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, nós invocamos isso para a nossa vida. O Senhor não faz acepção de pessoas. Assim como o Senhor abençoa os israelitas, abençoe a nós também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. Meus irmãos, essas dádivas que nós invocamos e estamos recebendo, olha só, diga ao teu vizinho, não fique bobão, hein? Não fique bobona. Isso aí é bênção de Deus para a sua vida, não é para você ficar altivo, não. Não fica bobão que agora Deus me abençoou, agora eu sou melhor do que os demais. Não fique bobão e não fique bobona. Continua servo do Deus Altíssimo, humilde na presença do Senhor. Podeis assentar novamente. Oh, glória a Deus. É desse jeito, irmão. É pregando, recebendo a palavra e já colocando em prática a palavra. Aleluia. Meus irmãos, o tempo passou. Os israelitas agora são introduzidos na terra prometida. E agora o Senhor dá uma ordem a Moisés. Moisés, reúna o povo e diga a eles, aqueles que são de 20 anos para cima, eles devem trazer uma oferta ao Senhor. Essa oferta é sucinta, dizendo no versículo 16 do capítulo 30. Tomarás esse dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazerdes a expiação pela vossa alma. Eu quero falar um pouco agora sobre expiação. Expiação vem do hebraico kippurim, que significa cobrir. Cobrir o pecado mediante um resgate. Cobrir um pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou retribuição adequada pelo delito cometido. Essa ideia de expiação, quando Deus introduziu isso como lei em Israel, a primeira vez que está relatada de fato, como bem relatada em Levítico capítulo 16. Acompanhe comigo o texto. Livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, capítulo 16, e vai falar sobre expiação. Por quê? Porque alguns de nós, ao lermos Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 11, achamos na leitura que Israel pagou pela expiação. E não é isso que o texto está dizendo. No livro do Levítico, capítulo 16, fala-nos a respeito da expiação. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Diga assim, Deus ainda mata pessoas irreverentes. Sabe o que é irreverente, irmãos? Sabe o que é irreverência? É você desprezar as coisas santas. Irreverência é você chegar aqui nesse lugar e achar que você está na tua casa. Aqui não é tua casa, aqui é a casa de Deus. Irreverência é quando Deus está falando e você com a cabeça em outro lugar e com a atenção desfocada. Isso chama-se irreverência. Cuidado que Deus ainda mata irreverentes. Os 2 filhos de Arão, filhos, pastor Fernando, irmão Rovius, filhos de sumo sacerdote. Filhos de sumo sacerdote. Chegaram diante de Deus com fogo estranho, foram querer oferecer com maior falta de reverência. Deus matou na hora os 2. Olha o culto.
Um culto que era para ser um culto maravilhoso. 7 dias ficaram em consagração Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Os dois, Nadab e Abiú, os mais velhos, começaram com um ato de reverência. Depois de 7 dias, mas eles perderam tempo, porque em vez de se consagrar, começaram a brincar. E foram naquele ato de reverência oferecer fogo estranho. Deus matou os dois no mesmo dia. E Moisés disse: Arão, não chores. Arão perdeu os 2 filhos e não podia chorar. Não chores. E não saia daqui, porque senão até tu morre. A coisa era feia, irmãos. E às vezes morre algumas pessoas e a gente morreu fulano, morreu ciclano. Vai ver o ato de reverência que estava. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos reverenciar o Deus da casa e não sermos irreverentes. Aleluia. No capítulo 16 é instituído a expiação. Como é que Deus tratava lá no Antigo Testamento? Todas as pessoas que pecavam, todas as pessoas que cometiam delito, eles tinham que trazer uma oferta, um animal. Dependendo, vai de cada bolso. Os que eram mais abastados traziam touro. Os que eram medianos traziam a ovelha, o cordeiro, os passarinhos. E assim todos, exatamente todos, tinham que trazer um animal para cobrir, ou seja, para trocar a ofensa. Aquele animal tinha que ser morto. Alguém pecou, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Se alguém pecou, alguém tem que morrer. Se eu pequei, se você pecou, eu tenho que morrer e você tem que morrer. Mas a expiação aqui no Antigo Testamento era até a vinda de Cristo. Se nós estivéssemos nesta época aqui, que algum de nós pecássemos, ia ter o culto. Imagina, ali teria uma churrasqueira enorme, grande, e uma fila, todos nós aqui na fila, cada um com seu animal, o cordeiro, o passarinho, o touro, e aí era morto ali, cortado os pedaços e colocado no altar. Antes desse animal ser morto, a pessoa que cometeu o delito tinha que chegar diante da porta, lá no portão, colocar as mãos sobre a cabeça do animal, ou do passarinho, ou do touro, ou do cordeiro, e confessar o delito, confessar o pecado. Eu menti, eu roubei, eu prostituí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou arrependido. E o sacerdote matava aquele animal. E a pessoa olhava aquele animal se debater e falava: esse animal não fez nada para receber isso, eu é que fiz. Assim é Jesus na nossa vida. Jesus não fez nada para receber o que recebeu. Nós é que fizemos. Mas Ele foi a expiação perfeita. Ele trocou, Ele pegou os nossos pecados e nos deu a vida dele. Aleluia. Tudo que está no Antigo Testamento é uma sombra do que vai acontecer no futuro, no Novo Testamento. Tudo que está nas ofertas do Antigo Testamento, no livro de Levítico, da Lei, Deuteronômio, no livro de Números, tudo é um momento de reflexão, de colocar uma luneta aqui que iria acontecer no Novo Testamento. Jesus é a oferta do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés disse: vamos fazer o tabernáculo. Peguem aí, Moisés, Deus disse: pegue linho fino retorcido. Linho fino retorcido. O que isso significa, pastor? Linho fino é Jesus. Retorcido, ele foi moído, retorcido por conta dos meus e dos teus pecados. Linho fino retorcido. E nesse dia de expiação, o sumo sacerdote trazia 2 animais para oferecê-lo pelo pecado dele. E também trazia 2 bodes em favor do pecado do povo. Um bode era morto, o outro bode era chamado bode emissário. Esse bode que era morto, lançava-se a sorte para ver qual dos 2 bodes iriam morrer. Um era morto, o outro era o bode emissário. O que era morto, o sangue desse bode tinha que levar lá na arca da aliança, na tampa do propiciatório, e espargir naquele lugar. Por quê? Dentro da arca tem a lei, os 10 mandamentos.
E aquele povo, esse ato de espargir o sangue na tampa do propiciatório era isso. Esse povo que está lá fora pecou, e eles pecaram e regrediram na tua lei que está aqui dentro, mas o sangue desse animal está cobrindo essa ofensa porque eles se arrependeram. O outro bode emissário, o sumo sacerdote confessava todos os pecados daquele povo israelita. Horas e horas de confissão na cabeça daquele bode. Pegava aquele bode e levava aquele bode lá para o deserto e soltava aquele bode. Deus está mostrando na Bíblia: aqueles que preferem viver em pecado, vivem uma vida de deserto. Diga ao teu vizinho: o que você prefere nesta noite? O que você prefere nesta noite? Viver no deserto ou viver na bonança? Aleluia. Jesus, no capítulo 9 de Hebreus, é o autor da expiação. No capítulo 9 de Hebreus, dá uma olhada comigo. A didática de Deus, como nós dissemos, tudo que está no Antigo Testamento é refletido para o Novo. No capítulo 9, no começo do capítulo, dos versículos 1 ao 5, vai nos falar sobre os utensílios da tenda sagrada, os utensílios do tabernáculo. Diz no texto sagrado: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama lugar santo. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, notem que nesta passagem do capítulo 9 não está mencionado nem a bacia de bronze e nem o altar de holocausto. O altar de holocausto é onde se apresentava o animal morto. O altar de holocausto é o altar de sacrifício. O altar de holocausto é o símbolo da cruz do Calvário, onde o símbolo, aquele animal que corresponde ao Senhor Jesus, o futuro, que foi morto por conta dos meus e dos teus pecados. E agora ele vai nos fazer caminhar. A nossa vida é uma caminhada, nós temos que parar lá na eternidade. Aceitei Jesus no altar de holocausto, na cruz do Calvário, arrependi-me, confessei os pecados, aceitei, vou me batizar na bacia de bronze. Mas no texto não está nem o altar de holocausto e nem a bacia de bronze. Se você prestou atenção, o texto começa falando da mesa dos pães. Por quê? Porque Jesus se aceita uma só vez. Batismo se batiza uma só vez. Mesa dos pães, símbolo da Santa Ceia, constantemente. Ser cheio do Espírito Santo no candeeiro, constantemente. Ser um altar de incenso para orar e adorar, constantemente. Aonde eu vou parar? Lá na arca. O que está dentro da arca? O maná que caía do céu. Os israelitas disseram: o que é isso? Isso é maná. Então o maná significa: o que é isto? O maná que caía do céu tinha que comer diariamente, não podia guardar de um dia para o outro, senão estragava e cheirava muito ruim. Agora o maná que está dentro da arca não estragava. Pergunte aí, por quê? Diga assim: porque a arca, dentro da arca, é o símbolo da eternidade. E coisas que estão na eternidade não se estragam. Oh glória. Então Deus está falando: caminha, aceitou-me na cruz do Calvário, passa para o batismo, participa da Santa Ceia, seja cheio do Espírito Santo, seja um altar de ouro, de incenso, ofereça a mim as tuas orações e a tua adoração e vem para a eternidade. Oh glória. Essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. E o Senhor, que é a nossa expiação, diz aqui no capítulo 9 de Hebreus ainda, no versículo 7, mas no segundo, o sumo sacerdote, no versículo 6, melhor dizendo, ora, depois de tudo assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas o segundo, apenas o sumo sacerdote, e ele sozinho,
uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados do povo, da ignorância do povo, querendo dar com isto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferece tantos dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carnes baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Versículo 11. Quando, porém, vem o Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha vermelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam contra a purificação da sua carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que sirvamos o Deus vivo. Diga assim: o meu Jesus, aleluia, fez tudo isso por mim. Oh, aleluia. Diga assim: o meu Jesus é a minha perfeita expiação. Jesus trocou conosco. Jesus pegou o nosso pecado e deu a sua vida. Jesus pegou tudo que não presta e deu tudo aquilo de bom dele para conosco. Aleluia. E no capítulo 30 de Êxodo, o Deus, ele se preocupa com a vida espiritual do povo. Agora você vai entender o porquê que morreu 70 mil pessoas no dia do censo. O povo israelita nos dias de Davi estavam desviados da presença de Deus. Eles sabiam que quando Davi pediu para Joabe contar o povo no censo, eles tinham que dar uma oferta conforme Êxodo capítulo 30. Quando Joabe saiu contando aquele povo, a oferta não foi dada. Então Deus permitiu uma praga chegar naquele arraial e mataram, essa praga matou 70 mil pessoas. O que isso significa, pastor? E o que tem a ver isso comigo? No capítulo 30 de Êxodo, a partir do versículo 11, Deus vai dizer, olha que coisa interessante e vai ser aplicado na nossa vida agora. Quando fizeres, no versículo 12, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma. Quando os arrolares. Versículo 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Versículo 14. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. 15. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre dará menos de meio ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Irmãos, como era esse ato? Todas as pessoas que saíram do Egito, aqueles que tinham mais de 20 anos, os homens preparados para o serviço militar, quando iria acontecer o censo, eles tinham que ali dar uma oferta a Deus, as primícias. Isso tem a ver conosco. Quando nós saímos do Egito, aceitamos a Cristo, o Senhor nos pede também as nossas contribuições. Para que servem as contribuições? Para o serviço da tenda sagrada. Aqui nós pagamos as contas, o serviço da tenda sagrada. Agora, como é, em que estado que eu devo contribuir? Vamos ver, nós vamos correr um pouco a Bíblia agora.
em que estado que eu devo contribuir, como que eu devo me portar quando eu vou contribuir, já que eu sou arrolado, já que o meu nome está falado, está escrito no livro da vida e eu pertenço a este povo. Primeiro, tem que ser as primícias. Deuteronômio, capítulo 18 e versículo de número 4. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18 e versículo de número 4. Pastor Anderson, o senhor vai falar de dinheiro? Irmão, vocês me conhecem. E vocês conhecem a índole do nosso ministério. Nós vamos falar como devemos ofertar, de que maneira devemos ofertar e contribuir com as nossas primícias. Então, primeiro, tem que ser as nossas primícias. Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 4. Diz assim: dar-lhes-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Então, quando eu vou contribuir a Deus, primeiro eu tenho que separar as primícias. O que é as primícias? É a porcentagem. Os 10% que eu separo. Isso chama-se primícias. Recebi o pagamento. Já hoje está tão prático, né? Já transfiro para a conta da igreja as minhas primícias. E peço a Deus a sabedoria para lidar com o que ficou na minha mão. Porque senão não tenho sabedoria. E a promessa de Deus, segundo o texto, de não deixar praga nenhuma chegar na minha vida. É a promessa que está no texto. E também um memorial diante de Deus dos filhos de Israel. Então tem que ser as primícias. Segundo, tem que ser com fé. Hebreus capítulo 11 e versículo de número 4. Em que sentido, como é que eu devo contribuir? Qual é a condição que eu devo contribuir? Primeiro, tem que ser as nossas primícias. Deus não aceita o final do nosso salário. Deus quer as primícias. Qual foi a rejeição de Caim? Abel trouxe as primícias. Caim trouxe o final da colheita. Abel trouxe os primeiros do rebanho. Conforme diz aqui, com fé, Hebreus capítulo 11 e versículo de número 4. É um ensinamento para nós. Porque muita gente não é simplesmente pegando as nossas contribuições, colocando de qualquer jeito na salva. Tem que ter um momento de, seja primícias, por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então diga assim: primeiro, tem que ser as primícias. Segundo, acompanhado por fé. Acompanhado por fé. Senhor, eu separei as primícias. Tenho fé que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu tenho fé no meu coração. Terceiro, tem que ser com alegria. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo é o de número 7. Então tem que ser as primícias, acompanhada de fé e também com alegria. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo de número 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, irmãos, é uma coisa assim, eu não sei de vocês, eu vou falar de mim. Eu vim de uma família, pertenço a uma família, onde perdi minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. Eu e meus irmãos não tinha nada. Até enquanto minha mãe estava viva, ela cuidava muito bem de nós. Depois que ela faleceu, aí eu tive que batalhar. Fui trabalhar com meu irmão do meio, de servente de pedreiro. E ali comecei, o dinheirinho que eu pegava, eu ia lá comprar bolacha. Eu tinha assim, desejo de comer bolacha. E depois comprava doce. Aquela coisa de menino, né? E aí fui crescendo e meu pai arrumou para mim um trabalho numa agropecuária. Ali eu comecei, ele falou: ó, agora você estuda, rapaz. Tá vendo? Lá com seu tio, ó, é sol quente. Mas lá era um trabalho muito bem quisto.
Porque o meu tio ganhou a vida dele, né, e sustentou a família dele sendo pedreiro, e um excelente pedreiro. E meu pai falou, então você fica aqui nessa sombra, olha que gostoso agora, você está atendendo no balcão, tem ventilador para você, ele falava para mim. Então você estuda para você não voltar lá para o sol. E aí lá na agropecuária, eu comecei ali a ter o meu salário, e foi o meu primeiro registro, no ano de 1994, meu primeiro registro. Depois disso, deu uma fraquejada na agropecuária, meu pai me arrumou numa oficina mecânica. Quem de vocês lembram do Pirulito Centro Automotivo, lá na Major Levi Sobrinho? Eu trabalhava lá. Eu trabalhava lá na boqueta. O que era a boqueta? Os mecânicos chegavam para pedir ferramenta, eles me davam uma fichinha, eu pegava lá um torquímetro, tá aqui a fichinha, tá aqui o torquímetro. Se quebrar, vai ter que pagar. É a sua fichinha que tá lá. E também trabalhava entregando, pedindo peças na autopeça, e entregando para os mecânicos consertar os carros. Foi aí que eu entrei no ramo. 8 de fevereiro de 1995. Nunca mais esqueça essa data. Porque no primeiro dia que eu cheguei, você sabe como que é a oficina mecânica. Naquela época, então, se fosse naquela época, os jovenzinhos Nutella de hoje em dia ia processar e muito mecânico ia preso. Eu cheguei lá, a pessoa falou assim para minha irmã Simone, você vai trabalhar aqui? Eu falei, eu vou. Ele disse, bem-vindo ao inferno. Olha só como eu fui recebido para trabalhar. Bem-vindo ao inferno. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? O que meu pai foi arrumar para mim aqui? E trabalhei muitos anos lá. De lá depois eu saí, fui para Autopeças Romaninho, acho que a maioria não lembra aqui. Depois fui para Autopeças Motorista, Chevropeças e agora estou na Ideal Autopeças. Então sempre no ramo de autopeças, junto com o meu amigo Frangão, que é o vendedor ali da loja. Sempre nesse ramo automotivo. E ali então... Sempre, eu me converti de 2004 para 2005, trabalhava na Chevropeça, né? Trabalhava na Autopeça Motorista, melhor dizendo, e ali eu tive um entendimento dessas questões de contribuição. Irmãos, e eu volto a falar, quem veio do nada e aonde Deus me colocou, não por conta das minhas contribuições, mas pelo ato correto de primícias, fé e alegria. Primícias, fé e alegria. Deus então começou a se agradar. Aí depois veio um momento de doença na família, que eu casei com essa moça bonita, tivemos, né, as filhas, e aí a Maria Eduarda ficou doente, e eu lembrei, falei, Senhor, a sua palavra diz que quem contribui com as primícias, com fé e com alegria, está escrito em Êxodo, que o Senhor livra de toda a praga. O médico disse, a sua filha tem reumatoide juvenil nos ossos. A tendência dela é parar numa cadeira de rodas. Mas aí, através da fé, oração e também da obediência, contribuição, minha filha hoje anda para lá e para cá e a cadeira de roda está muito longe dela e não vai nunca pegar ela. Tudo isso você tem que tomar posse da palavra, irmãos. Tem que tomar posse dessa palavra. Tem que tomar posse. Tem que ser com alegria. Também tem que ser de coração limpo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então olha a sequência. Tem que ser as primícias. Tem que ser acompanhada de fé. Tem que ser com alegria. E tem que ser com o coração limpo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23. Diz o texto: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo com ele sem demora. Entre em, versículo 25 agora. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça, e você seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O que isso quer dizer? Coração limpo. Então tem que ser as nossas primícias, acompanhada de fé, com o coração alegre, com o coração regozijante, e também o coração limpo. Eu não posso ter ódio de ninguém quando eu vim contribuir. Quando eu colocar minha contribuição na salva. Enquanto eu estou pelo caminho. Que caminho é esse que o texto está falando? Caminho para a morte física. Ou caminho
quando Deus vinha arrebatar a igreja. Todas as pessoas que fazem mal ao próximo, o que faz mal esquece, mas quem recebeu o mal não esquece. E quando está dizendo, antes que essa pessoa te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, símbolo de Satanás, e você seja recolhido à prisão, a pessoa começa a ficar presa. Satanás abriu-se a brecha. Não é Deus que quer entregar as pessoas a isso. É as pessoas de tão ruindade no coração que desejam isso. Não vou perdoar, não vou pedir perdão, ele para lá e eu para cá. E toda vez que você faz isso, essa pessoa lembra e fala, Deus, faça justiça. Faça justiça nessa afronta. E o Senhor e o diabo falam, agora tem que entregar, hein? Porque, ó, esse outro aqui que foi ofendido está cobrando o Senhor. Entrega esse que fez a ofensa para mim, que eu vou prender. E a pessoa então fica presa. A mente fica presa. Não consegue agora prosperar. Fica pisando em todo mundo. Desprezando todo mundo. Fazendo mal para todo mundo. Falando mal de todo mundo. Hoje é dia de conversão na casa. Em nome de Jesus. Para contribuir, eu não posso simplesmente, porque o pastor falou, para eu não passar vergonha, eu também vou dar minha contribuição. Se você tiver com a raiva de alguém ou fez mal a alguém, leve o teu dinheiro para casa. Não pode contribuir dessa forma, irmãos. Características de como contribuir. Para que a praga não chegue, tem que ser dessa forma. Para que nós venhamos a ter o nosso nome lembrado por Deus, tem que ser dessa forma. Sendo primícias, com o coração ardendo em fé, com alegria, coração limpo, e com o coração cheio de justiça e misericórdia e fé, no Evangelho de Mateus capítulo 5 ainda, ou melhor dizendo agora, no Evangelho de Marcos capítulo 7, nós vamos ler Evangelho de Marcos capítulo 7, com honras ao papai e à mamãe. Evangelho de Marcos capítulo 7. Versículo de número 11. Evangelho de Marcos capítulo 7. Vou ler o 10. No 10 diz assim: pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou mãe, seja punido de morte. Versículo 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, a oferta dedicada ao Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de teu pai e tua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui é um ato bem profundo. Os religiosos, quando essa oferta aqui, a separação é de Deus. Mas se o pai ou a mãe estiver passando um momento de necessidade e chegar diante dessa pessoa e falar, meu filho, ajuda o teu pai e a tua mãe, no pagamento aí de uma água, de uma força, me ajuda porque eu estou em carência. E esse filho fala, eu até tenho, mas eu fiz o voto a Deus lá, então eu não posso te ajudar. Isso aí está invalidando o que Jesus disse através de Moisés, honra o teu pai e tua mãe. Então essa conversa de o pai e a mãe estão precisando de algo e o filho, não, isso aqui eu não posso te dar porque a oferta ao Senhor, está errado, irmãos. Está errado. Esse sistema religioso dessa época era um invólucro que estava levando as pessoas não para o céu, mas para o inferno. Com o coração cheio de fé, alegria e também justiça. Isso era uma justiça. Se minha mãe e meu pai, eu tenho ele vivo. Se eu recebi, separei as minhas primícias e aí os demais, o restante eu tive que arcar com as contas, ok, sobrou somente aquilo ali dedicado ao Senhor. E meu pai ou minha mãe, se tivesse minha mãe viva, e falar, meu filho, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso ajudá-la. E preciso ajudá-lo. Quem entende isso? Isso é ensinamento bíblico. Parece um culto de escola bíblica.
mas é um culto de palavra também. Evangelho de Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Olha como eram os religiosos da época. Evangelho de Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Olha o que o Senhor Jesus fala. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dizimam a hortelã, o endro, o cominho, mas vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem dizimar, mas vocês não podem omitir as coisas mais importantes. Olhe para cá agora, ainda nesse ato de coração limpo. Não adianta você chegar com a cara lavada aqui, pegar o seu envelopinho, ou mandar pix na conta da igreja, ou depósito na conta da igreja, ou trazer em espécie e colocar, sendo que aqui no texto está dizendo como é que era. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dizimam da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês negligenciam as coisas mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Do que adianta a gente chegar com o nosso envelopinho tudo feliz, né? Glória a Deus, olha, Deus me deu graça, tá aqui, fiz a minha parte. Mas lá no trabalho não tem misericórdia com ninguém. Lá não tem compaixão de ninguém. Pisa nos outros, isso é hipocrisia. Não é assim que Jesus quer que nós ofertamos. Se vocês perceberem nas entrelinhas, o Senhor Jesus está mais preocupado com a nossa vida espiritual do que com o nosso dinheiro. A maior preocupação dele não é com os nossos valores financeiros, é de como estamos nos portando perante o nosso próximo. Essa é a maior preocupação dele. E ele nos coloca, nos cerca, e não tem como sair, porque ele vai para todo lado. Você quer fugir para cá e quer debater assim, mas por que assim, assado? Não tem jeito, irmão, assim, sim, não. De nada adianta. Não, mas eu sou dizimista fiel, mas é hipócrita. Fala mal dos outros. Vive de mentira. Não, mas eu contribuo, sou fiel. Graças a Deus sou dizimista e eu fiel. Nunca deixei de contribuir um mês. Mas na família é só pela graça. Maltrata os filhos. No trabalho é uma negação. Enrola no trabalho. Pensa que está enganando quem? A Deus ninguém engana. E Deus não precisa desse tipo de dinheiro, não. Deus quer pessoas santificadas, em obediência, que traz pela fé as suas primícias, com o coração grato, não devendo nada a ninguém que não seja o amor. Nesta condição nós podemos contribuir. Essa é a condição necessária que Deus exige. E tem alguém na internet, você que tem ajudado outras igrejas, tem aí mandado suas contribuições, mas anda pisando em pessoas, maltratando pessoas, falando mal de pessoas, você está errado. Fica com o teu dinheiro para você e faça um bom proveito dele. Não coloca na obra de Deus não, porque isso não tem memorial da parte de Deus para a sua vida. Estejamos em pé. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas aonde entra na questão? Eu entendi pela leitura que os israelitas, eles pagavam a expiação. Irmãos, o texto no final do versículo diz: esse dinheiro é para a obra de Deus. Ou seja, aonde é que se falava da expiação? No tabernáculo. Aonde é que se fala da expiação de Jesus? Na igreja. Você não encontra falar de expiação em qualquer esquina. É na igreja. Então onde é que a nossa contribuição deve ir? Na igreja. Para quê? Para que se fale da expiação. Aqui não é para se falar de palestra de autoajuda. Aqui não é para se falar do que
as pessoas aí, os inventores do século, vai você ter uma mente milionária, você vai ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Aqui é para se falar da expiação. Aqui é para nós sabermos que nós não valemos nada. Não adianta bancar eu valo muita coisa, porque eu não bebo, eu não fumo, eu sou bonzinho. Aqui nós não valemos nada. Aqui a expiação dele trocou o nosso. Ele pegou aquilo que não vale nada e deu tudo de bom para nós. O altar é para se pregar cruz. O altar é para se pregar sacrifício vicário. O altar é para se pregar, aleluia, a expiação perfeita. E a expiação perfeita é Jesus. O altar é para se confrontar o nosso ato de viver. É no altar. Isso é mantido com as nossas contribuições. É mantido quando chega pessoas passando necessidade. As nossas contribuições assistem essas pessoas. Porque Jesus disse, eu tive fome, eu tive sede, eu estive internado. E vocês não foram visitar, vocês não me deram de comer nem de beber. Os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando é que o Senhor passou por isso? Qualquer que fizer para um desses pequeninos, faz para mim. Irmãos, qualquer pessoa, esses dias na página da igreja, alguém mandou lá no particular. Pastor, por favor, me ajuda. Eu estou passando muita necessidade. Eu não aguento ouvir essa palavra. Eu falei, de que cidade a senhora é? Eu sou de Sumaré. Eu disse a ela, porque nós temos que ter também sensibilidade espiritual. Eu disse a ela, aonde a senhora mora tem um mercado? Ela disse, tem. Eu disse, aonde a senhora mora, vá até o mercado e pergunte se ele tem chave Pix. Ela foi até o mercado e lá ela mandou os dados do mercado para mim. E aí sim eu fiz um Pix para ela. E ela foi lá e fez uma compra para ela. Isso eu estou falando não para me vangloriar. É porque nós ajudamos e socorremos essa vida que lá estava. E muitas outras pessoas que precisam estar com dificuldade. Água, força, luz, aluguel. Isso, quando sobra esses recursos, a igreja tem que atender essas pessoas. Nós doamos alimentos, leite, fralda, tudo atendimento para essas pessoas. Para que quando nós chegarmos lá, os galardões que vamos receber, você vai falar, mas eu não lembro de ter feito tamanho benefício para receber esse galardão. Aí Jesus vai falar, a sua contribuição atendeu os necessitados. Eu não sou de ficar falando dessas coisas, porque o que essa mão faz, essa não precisa saber, mas é para vocês entenderem que as nossas contribuições fazem isso. Aleluia. Mantém em Êxodo, para que haja expiação, ou seja, para que nunca deixe Moisés de haver expiação nesse lugar. Para que nunca se deixe de haver o ato de expiação nesse lugar. Então as ofertas daqueles israelitas era para manter a tenda da congregação, o serviço sacerdotal, para nunca deixar de falar da expiação e do ato expiatório naquela época. E na nossa época, as nossas contribuições é para pagar o aluguel desse lugar, para socorrer os necessitados e nunca deixarmos de falar da expiação perfeita que é Jesus quem fez. Curva a sua cabeça. Pastor Fernando, venha cá orar, aleluia, nesse ato nosso que nós ministramos, nunca pode faltar a expiação. Aleluia, Senhor. Pai, nós agradecemos por essa palavra, Senhor, porque, Senhor, ela falou no nosso interior, Senhor, ela nos edificou, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que nós temos que colocar a nossa oferta, Senhor Deus. Nós temos que trazer o nosso dízimo, ó Pai, para manter essa porta aberta, Senhor, para socorrer aqueles que necessitam, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. E aquilo que foi plantado no nosso coração, ó Deus, se obedecermos, se ouvirmos a Tua voz, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que nós seremos, Senhor Deus,
abençoados, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa palavra, Senhor. Se havia em nós, Senhor Deus, algo, Senhor Deus, que nós questionávamos os dízimos, ó Pai, está claro através da tua palavra, ó Deus, que nós devemos fazer por amor, ó Deus. Pai, nós iremos, Senhor Deus, manter essa porta aberta, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que quando nós confiamos em Ti, o Senhor é fiel e justo, Senhor. Então, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Eu digo, ó Pai, que o Senhor que é um Deus maravilhoso, que o Senhor é um Deus que abre portas. Se há no nosso meio, Senhor Deus, através dessa palavra de bênção, de dízimo, de oferta, Pai, se há no nosso meio alguém necessitando de uma porta aberta, eu te peço, Deus, abre hoje, ó Deus. Abençoa os teus filhos, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, semear na tua presença, Senhor Deus, em forma de gratidão, em nome de Jesus, ó Pai. Assim, ó Deus, nós não iremos questionar, nós iremos, Senhor Deus, obedecer, porque é assim que a tua palavra diz, Senhor Deus, que nós devemos ser obedientes à tua voz. E assim nós dizemos amém a essa oração. Amém, igreja? Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Fernando. Aleluia. Quando fizeres recenseamento, só quem já tem o nome escrito no livro da vida, já somos recenseados. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um contribuirá para o resgate da alma de cada um, e praga nenhuma chegará na casa dessas pessoas. É tomar posse. E essas ofertas ficarão perante mim num memorial dos filhos de Israel, e nós também, pode ser que não sejamos da estirpe de Israel, mas servimos ao Deus de Israel. Tem um memorial diante de Deus as nossas contribuições, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Se você pode fechar os olhos uma vez mais, você pode pegar na mão dessa pessoa que está do teu lado, por gentileza. Aleluia. Isso. Fecha os olhos. Glória a Deus. Depois você passa um alquinho gel ali. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus tem duas perguntas a fazer nesta noite. A primeira pergunta é esta: você que nunca entregou a sua vida a Cristo ainda, você nunca entregou a sua vida para Ele conduzir, você até agora tem conduzido do teu jeito, e você está percebendo que do teu jeito não está dando nada certo, e você nesta noite quer, através da fé, através da palavra ministrada, ainda que for uma palavra sobre o modo correto de contribuir, mas falou do sacrifício vicário da cruz, você quer aceitar Jesus hoje pela fé, para Ele perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Aperte a mão dessa pessoa aí que está do teu lado, só para ele sentir, dê um apertinho na mão dele. Você que está aceitando Jesus hoje aqui, aperta a mão dessa pessoa. Glória a Deus. E a segunda pergunta é essa: você que já aceitou ao Senhor Jesus, mas você, eu vou dizer que não vou falar que você estava desviado, porque a pessoa desviada é aquela que deixa de ser cristã e vira satanista. Não é o teu caso isso, nem vai ser. Mas você estava de férias espirituais. Você não estava congregando, você não estava indo para a igreja, você não estava buscando a face do Senhor. E você agora quer retomar a sua caminhada espiritual. Um ato de fé, aperta a mão dessa pessoa também como sinal que você está de volta. Que você está dizendo para Deus: eu voltei e voltei para valer. Aleluia. E você que sentiu de olhos fechados esse aperto na sua mão, levante a mão dessa pessoa. Aleluia. Várias mãos se levantam. Pode abaixar. Eu vou chamar a irmã Sandra para orar por essas pessoas que entregaram a vida a Deus, e aqui essas pessoas, irmã Sandra, que estão retornando para a casa do Pai. Ore abençoando a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, nós somos gratos pelo teu sangue derramado na cruz, pelos teus braços estendidos, braços abertos, braços de amor, braços de compaixão. Senhor, essas vidas que retornaram aos teus braços, Senhor, que tu possas, através do teu Espírito Santo, fortalecê-los nessa caminhada contigo, Senhor.
Abençoa cada um, Senhor. Abençoa a tua casa. Abençoa o celeiro, Senhor, de cada um, Senhor. Da tua igreja, da tua família, nossa família em Cristo. Pois somos família, Senhor. Dependemos dos outros, ó Pai. Aleluia. Ó Senhor, que cada um aqui fortaleça um ao outro. Diante da tua presença, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao rei aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sentai-vos por um minutinho, nós já vamos embora. Aleluia. Que bênção, né, irmãos? Uma palavra, mensagem bíblica é isso. Confronto. A Bíblia sempre vai nos confrontar. Isso é mensagem bíblica e cristocêntrica. Tem sacrifício e tem confrontação para que nós venhamos a não viver do jeito que estávamos vivendo, mas que o Senhor melhore a nossa vida. E que nós então possamos ter os frutos do Espírito Santo. O amor, mansidão, domínio próprio. Todas aquelas belezas que tem na carta de Gálatas, capítulo 5, a partir do 22, tem que fazer parte da nossa vida. Domínio próprio, nada de ficar de gritaria. Vou quebrar sua cara. Não, isso aí é da vida velha. Nós não temos mais vida velha, agora é vida nova. Nada de gritaria. Ah, vem cá! Os vizinhos ficando, que esse povo aí é crente, ainda envergonha o evangelho. Nós não somos mais assim não. Acabou. Agora é temperança. A esposa temperante, o marido temperante, nada de ficar pegando pau de embaçar pão, querer quebrar um na cabeça do outro. Isso aí é a vida velha. Agora acabou. Agora todo mundo bonzinho porque Jesus está na nossa vida. Amém? Aleluia. De vez em quando dá, né, umas caras feias, mas daqui a pouco pede perdão pro outro e a vida toca para frente. Deus seja louvado. Aleluia. Eu estou vendo ali a mãezinha da Márcia. Que benção. Eu falei da senhora hoje aqui no testemunho, daquela questão da aposentadoria. Como Deus é bom. Aleluia. A senhora está em Bauru? Não, é. Como? Marília. Eita, que maravilha. Mas a senhora vai vir para cá. Né? Vem morar aqui, né, Márcia? Comidinha da mãe é bom demais, né, Márcia? É, Márcia, Marisa. A Marisa fala assim, a minha véia. Ei, glória a Deus, que bênção. Aleluia. Irmãos, tenho visitantes aqui hoje. A Gabriele, convidada da irmã Cícera. Gabriele, tá ali, pertinho da Cícera. Deus abençoe. Também eu estou vendo aqui uma perto do... Tinha alguém com você, Frangão? A mãezinha. Deus abençoe a senhora. Como que é o nome dela? Dona Augusta. Deus abençoe. Que bênção. Olha só a Gabriela, a Dona Augusta. Pastor Fernando, chega aqui, se você é a sua esposa. Ó, a partir de então, né? Pastor Fernando, a pastora Zilda. As pessoas que visitam, tem mais alguém aí? Acho que os demais eu estou reconhecendo todos os rostinhos aí. Esse casal, eles vão nos ajudar nesse sentido. As pessoas que nos visitam, eles vão pegar depois o endereço, se precisar de uma visita, conversar um pouco, orar, né? Só fazer a bondade de Deus. Então eles vão nos ajudar. Então a Gabriele, a Dona Augusta, se quiser depois, que esse casal, né, vai pegar o telefone, o WhatsApp, enfim, para orar por vocês e acompanhar a vida de vocês em oração. Eles vão nos ajudar, certo? Então tá aqui esse casal, Deus abençoe. Depois, no final do culto, pode procurá-los, que é bênção, tá bom? Deus seja louvado. Deus abençoe, pastor Fernando, pastor Azilda, e assim nós vamos, né? Olha, já na época da política, a pastora, até um cachorro já mordeu o cabelo dela. O pastor falando, como o cachorrinho é bonzinho, né? Então nós não esquentamos com nada, nós vamos fazer a obra de Deus. Amém? Então, ó, os dias dos nossos cultos aqui é segunda-feira, às 19h30, quartas-feiras, às 19h30, domingo, às 9 da manhã. Domingo a gente traz toda a nossa família. Nossos filhos são divididos em classes, né, faixa etária. Os pequenininhos vão para uma classe, os pré-adolescentes para outra classe, os adolescentes para outra classe, os adultos para outra classe, os jovens para outra classe. Então tudo isso no domingo pela manhã às 9 da manhã. E também agora é época de manga, tem muita gente que está vindo e está levando manga embora, e pode levar mesmo. Tem outro pé de manga aqui embaixo que vocês podem ficar à vontade, tá bom? E no domingo à noite às 19 horas. Só que assim, todos os cultos, a gente, né,
tem que levar Deus muito mais a sério. Por exemplo, se eu entro na empresa para trabalhar, um exemplo, se eu entro 8 horas, eu vou chegar lá no máximo 15 para as 8. Não é assim? A gente chega sempre um pouco antes. Na casa de Deus é a mesma coisa. Se começa o culto às 19 horas, eu vou chegar mais cedo. Por quê? Porque eu vou dobrar meu joelhinho, vou falar com Deus, vou me preparar para oferecer o meu culto para Ele. Então chega um pouquinho mais cedo, né, tranquilo. Às vezes chega na correria, o culto já começou, você nem está concentrado ainda. Então chega zen, fica zen, né, fala com Ele. E aí você vai oferecer o seu... Quando você se levanta, você já está preparado e preparadinha para oferecer o culto a Ele. Então amanhã, às 19h30, às 19 horas, o portão já é aberto. Chega um pouco, se conseguir chegar mais cedo, eu chego, às vezes, fico lá conversando, o Frangão sabe que o Claudemir gosta de conversar. Às vezes eu já saio do trabalho, chego aqui, a gente varre tudo aqui, passa pano nas cadeiras, o diácono chega depois, confere se está tudo limpinho. Tudo para você chegar e ficar bem acomodado. Porque Jesus te ama e nós também. Então na quarta-feira é isso, no domingo de manhã, domingo à noite, e assim nós vamos caminhando. Amém? Glória a Deus. Já está dado o recadinho. O último recadinho, a pastora Lu quer falar com os obreiros, pelo menos um representante de família lá na sala das crianças. Vamos estar em pé para ir embora abençoado. São 20 horas e 42 minutinhos. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor e também agora vamos contribuir diante da sua presença, Pai. Que o Senhor abençoe nossas contribuições. E também, Senhor, nos dê sabedoria para administrar as nossas contribuições que ficou, a nossa semente que ficou na nossa mão. Que essas contribuições cumpram o propósito devido. Haja expiação, haja atendimento dos necessitados. Continuemos a atender, Senhor, os oprimidos, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória e louvor. Amém. Se alguém vai contribuir, dá um sinalzinho assim, ou vai até ali, naquela canto. O irmão está ali. Os irmãos podem até ali contribuir, e nós vamos estar aqui, se Deus quiser, amanhã, se Deus nos permitir, porque esse negócio, amanhã eu vou para a oração, não é assim que fala, não, é, se Deus me deixar viver amanhã eu estarei aqui na oração, ok? Aleluia. Enquanto os irmãos vão contribuindo, nós já vamos aguardando, tem que contribuir de acordo com esse aqui, irmãos, primícias, com fé, com alegria, coraçãozinho limpo, diante de Deus, diante dos homens. Aí praga nenhuma chega e Deus tem um memorial de nós, dos nossos nomes lá no céu. Aleluia. Despede o teu povo debaixo dessa palavra, Senhor. Dá uma rica semana para cada um de nós. Abençoa, Pai, a nossa semana. Eu sei que se o Senhor não nos levar amanhã na morte física ou no arrebatamento, o amanhã será melhor do que hoje, porque o Senhor sempre está conosco. Este é o dia em que fez o Senhor e nós devemos nos alegrar e regozijar nele. Neste dia que o Senhor fez, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Santo Espírito continue com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe a Gabriela, a Dona Augusta e toda a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.